paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes. Na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a quarta lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos caminhar então para a lição de número 4, onde nós vamos estar falando a respeito da humanidade, a coroa da criação. Então a gente observa aqui o tema que o autor vai ser inspirado a colocar dentro da lição, pondo a humanidade como a coroa, o findar, a coroa, né, que Deus então assim o fez durante o processo da criação. Leitura bíblica, Gênesis 1, 26 a 31, e prosseguimos a mensagem, Gênesis 1, 27, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Ele, e os criou homem e mulher. Aqui já há uma característica muito interessante da forma como Deus criou o homem e a mulher, que se encontra lá em Gênesis capítulo 1 e 27, e algumas traduções vão colocar a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, Deus fez o homem então a sua imagem, conhecido dentro da teologia, então, essa discussão como Imago Dei. Objetivos: destacar a narrativa bíblica sobre a criação do ser humano, ensinar o que o ser humano foi criado à imagem de Deus e enfatizar a responsabilidade do ser humano diante da criação. Vamos descobrir, todos nós já recebemos um dever de casa para ser feito, seja na escola ou em casa, de um jeito ou de outro é possível ver as seguintes semelhanças. Alguém com autoridade falando o que deve ser feito, a pessoa a quem a tarefa é confiada e a própria obrigação em si. Ou seja, a missão, quando você recebe uma tarefa, você costuma obedecer. Hoje aprenderemos que a humanidade recebeu algumas bênçãos e responsabilidades de Deus. Tópico 1, a conversa então é sobre a criação do ser humano. Então nós observamos, meus irmãos, e quando nós olhamos para o início do livro de Gênesis, que Deus ele vai fazer o ser humano, homem e mulher, como nós observamos lá no versículo 27, como Deus vai fazer macho e fêmea, de uma forma maravilhosa, pois essa forma é feita então a imagem de Deus, ou seja, a semelhança, parecido com o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, o que nós precisamos compreender é que, embora nós sejamos diferentes dos anjos e de outras criaturas feitas por Deus, há algo de especial em nós e isso também nos difere de outras criações que estão presentes na terra, que nos difere dos animais, que nos difere da própria vegetação de uma forma geral, é que enquanto alguns seres vivos foram criados com alma, obviamente, e com corpo, nós temos algo diferente, que é o corpo, alma e espírito, mas também nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, com uma alma, então, racional, que nos faz alma vivente, seres humanos pensantes, ou seja, assim como Deus pensa, assim como Deus age, assim como Deus tem vontade, nós como seres humanos também pensamos, também agimos e temos vontade, ou seja, nós somos e alcançamos um certo ponto de racionalidade e que também a gente seria hipócrita se nós não falássemos que não vem de Deus. A racionalidade humana, ela também vem de um Deus criador dos céus e da terra e nós também não desvalorizamos o corpo, assim como o nosso corpo vem e o nosso espírito vem de Deus, por isso se tornará a Deus. E ela voltará, de certa forma, a Deus, ou para julgamento, ou para recebermos, então, o trabalho feito pelas nossas mãos no tribunal de Cristo. Então, nós vemos aqui que Deus, com as próprias mãos, como diz o texto sagrado, né? E isso é maravilhoso, com as próprias mãos, Deus formou do pó da terra Adão. Então Deus pega do pó da terra, e isso é lindo demais, e da própria mão de Deus, então, ele vai fazer Adão. Em seguida, ele vai soprar nas narinas do homem uma respiração de vida, ou chamado por nós como fôlego da vida, e o homem se torna, então, alma vivente, ou seja, passa a respirar, passa a agir e, no caso de Adão, no caso do ser humano, passa a ser alguém pensante, alguém que já falava, que já conversava e que já tinha ali uma certa capacidade intelectual ainda maior antes da queda, né? E isso é maravilhoso, isso é lindo, então nós vemos Deus aqui como ele vai fazer o homem
do pó da terra, feito cabeça da criação, o primeiro a ser formado. Por isso que nós vemos aqui, e é interessante porque como Deus faz Adão primeiro, isso deve ser levado em consideração porque Deus faz primeiro Adão e posteriormente ali Deus vai fazer a mulher. Como nós observamos ali, para criar a mulher, Deus fez cair um pesado sono em Adão, em seguida retirou do homem uma costela, fechou a carne de Adão e com o material originado do primeiro homem formou a mulher, ou seja, a partir ali da costela retirada de Adão. Então nós observamos aqui, dentro de todo esse contexto, a mulher. E é interessante porque quando nós falamos aqui de costela, a costela ela representa também a sustentação, né? Então aqui há uma simbologia também dentro da cultura judaica, dentro da nossa interpretação, de enxergar a mulher como uma sustentadora também do homem. Por isso que macho foi feito para a fêmea e fêmea foi feita para macho dentro desse contexto. E o homem foi feito para o casamento com a mulher. Os dois eles se completam no só corpo quando há o casamento e entra então o marido, por ser o primeiro a ser criado como o cabeça do relacionamento, como cabeça também em Cristo, e entra a mulher como a sustentadora, né? Como a adjuntora dentro da nossa interpretação dessa união. Então nós vemos aqui a autoria do homem e da mulher, a criação, o autor dessa criação do ser humano, ela está e consiste num próprio Deus grande e no Deus criativo, que é autor do homem de uma forma geral. Então é maravilhoso porque Deus ele faz o homem, obviamente, com as suas próprias mãos e depois dá o sopro da vida e lança sobre ele o Espírito, fazendo do homem, então, uma alma vivente. Claro que aqui nós não estamos falando do Espírito que já ficou habitando, né? Apesar que nós estamos falando no período antes da queda, mas nós estamos nos referindo aqui a um Deus que faz, como nós lemos o texto de Jó, capítulo 33, versículo 4, que ele vai falar que o Espírito de Deus me fez, ou seja, o sopro do Todo-Poderoso me fez. E aqui está então uma ação de Deus que sopra do seu ruach, seu espírito, e através disso vai se formando vida pelo sopro de Deus, e isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui que o ser humano, a humanidade, nós como homem, como mulher, nós fomos criados pelas mãos de um Deus poderoso, pelas mãos de um Deus grande, e que nos fez então a sua imagem, como ele mesmo vai falar. Prosseguindo aqui, é interessante porque o autor da lição ele vai utilizar esse termo, né? O conselho da criação. E há de se destacar no versículo 26 a forma como eles vão conversar, né? Isso nos faz entender uma ação trinitária dentro da criação do cosmos e posteriormente dentro da criação do ser humano, porque o termo utilizado é façamos o homem à nossa imagem. Na lição está assim, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e que se parecerão conosco. Dentro de algumas traduções vão falar assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso aqui é a Almeida ARC, né? Almeida Revista e Corrigida. Então é maravilhoso porque nós vemos e conseguimos enxergar dentro do criacionismo, dentro da criação humana, uma ação de Pai, Filho e Espírito Santo já de cara, né? Já de início. Nós vemos Deus Pai como Criador de todas as coisas, nós vemos Deus Filho, o primogênito da criação, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e o Filho também, como nos é apresentado por João, como verbo, ou seja, como a palavra, a qual tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos aqui a importância também do Filho na criação, como aquele que vem e aquele que ascende ao alto e sublime trono, toma sua posição como rei, né, como Cristo rei, e aquele que virá para estabelecer o seu reino eterno como governante, e nós vemos também o Deus Espírito que pairava sobre as águas e é a manifestação então do poder divino, como nós falamos já de Jó capítulo 33, 4, o sopro do Todo-Poderoso e o benfeitor, aquele que dá a vida, aquele que faz a vida. Então nós vemos e conseguimos enxergar na criação do ser humano uma ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tópico 2, criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, a imagem e a semelhança de Deus no ser humano aponta em primeiro lugar para o propósito da vida humana, amar e servir ao Criador. Então, quando nós usamos aqui ou falamos a respeito desse termo, né, a imagem de Deus,
nós vemos que a criação à imagem de Deus significa que os seres humanos eles têm alma e que pode ser transformada, né, de uma imagem distorcida para a imagem do Criador. É interessante porque para Agostinho, sendo o homem então um ícone de Deus, e esse termo ícone de Deus vem justamente nas discussões da imago Dei, da imagem de Deus, se o homem ele é ícone de Deus, ele possui em si a essência de Deus, mas com o pecado houve então uma conturbação dessa imago Dei, porque Adão e Eva, como a gente vai falar aqui na próxima lição, eles acabam falhando, acabam tropeçando e há então aquilo que Agostinho vai chamar de conturbação dentro dessa imago Dei, mas mesmo assim ainda há uma essência de Deus no homem. Então, já John Wesley, né, e os wesleyanos, eles vão entrar dentro dessa discussão dizendo que a criação à imagem de Deus, isso quer dizer que o ser humano ele vai ter então a alma e essa alma ela pode ser transformada de uma imagem distorcida, ou seja, pós-queda e com pecado, para a imagem do Criador. E isso vai se dar então no processo de santificação e que obviamente não é mérito nosso e uma ação propriamente ou exclusivamente humana, mas dependente da graça, da misericórdia de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida, testificando a respeito do nome de Jesus, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas isso vai se dar dessa forma, ou seja, a criação à imagem de Deus nos nossos dias, e isso é uma interpretação obviamente wesleyana, ela vai dar esse sentido de que os seres humanos eles têm alma e que ela pode ser transformada de uma imagem distorcida, conturbada, pecaminosa para a imagem do Criador. Por isso nós somos feitos por Deus e para Deus e a nossa realização na vida vem com o nosso alinhamento à verdade da criação. Então nós vemos aqui que quando nós nos reconectamos com uma essência, e nós não vamos conseguir, claro, em sua totalidade, pois nós precisamos ser restaurados completamente, isso só vai se dar no dia do nosso Senhor. Mas, obviamente, quando nós olhamos para cá e buscamos um caminho de santidade, buscamos um caminho que o próprio Deus vai incentivar o homem a exercê-lo, porque Deus vai falar, sede santos porque eu sou santo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Posteriormente nós vemos Paulo falando, sejais meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então há um grande incentivo dentro das Sagradas Escrituras para que nós venhamos a nos tornarmos parecidos com Deus, Criador dos céus e da terra. E como que isso é possibilitado, né? Como que isso ocorre dentro do homem, através, claro, do homem como imagem e semelhança de Deus, uma ação da presença do próprio Deus em nossas vidas pela sua graça e pela sua misericórdia, e ali nós conseguimos resgatar um pouco, né? Podemos falar dessa forma, como vamos utilizar então a expressão que os wesleyanos vão utilizar, significa que os seres humanos que têm alma conseguem resgatar um pouco dessa imagem quando nós estamos mais perto de Deus em santificação, em justificação, claro, de uma vez só, mas isso é maravilhoso porque nós podemos ou conseguimos resgatar então um pouco dessa imago Dei. Lembrando aqui que essa utilização desse termo, né, podemos e conseguimos, como já mencionado anteriormente, não é mérito nosso, mas é uma ação divina da presença de Deus em nossas vidas. E o ser humano também, como imago Dei, ele tem algum propósito, né, que é amar e servir ao Senhor, e isso se dá no ser humano que dá na presença de Deus, que nos dá a capacidade de comunhão, ou seja, de relacionamento, assim como Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, dentro dessa pericoré, há uma comunhão, né, trinitária, há também uma comunhão nos céus entre os servos, aqueles que estão servindo. Nós vemos que o céu é um local de plena comunhão e nós, como imago Dei, também temos essa capacidade, habitados, claro, pela presença do Espírito Santo e recebendo a comunhão do Espírito, de nos relacionarmos uns com os outros e participarmos de um corpo. Outro sim é a capacidade de serviço, como nós vemos lá na criação, né? Que Deus não vai fazer Adão para ficar quietinho lá no jardim, mas Deus faz Adão para um propósito e esse propósito era de serviço, né? Alô quem pensa que o céu ou a eternidade é um local de descanso eterno, né? De ficar
dormindo eternamente em algum sofazinho no canto do céu. Muito pelo contrário, quando nós observamos, quando Deus vai criar Adão, Deus cria Adão para serviço, né? Para trabalhar, para dominar sobre toda a criação, sobre os animais, sobre os vegetais de uma forma geral. Ou seja, no Éden tinha serviço para Adão. Não vamos utilizar a expressão trabalho, pois essa expressão trabalho ela veio posteriormente e ela tem uma originalidade, né? Dentro da palavra trabalho, que remete então à tortura, mas essa expressão serviço, apesar que houve a alternância da palavra, e pode utilizar sem problemas, né? Mas quando nós pegamos a origem da palavra trabalho, ela tem o seu significado que é um pouco diferente, mas como serviço de Deus, essa capacidade para serviço ocorria já desde o Éden. Isso é maravilhoso porque o Adão foi feito então para serviço e servir a Deus. E isso revela também um pouco dessa nossa capacidade de servir a um Deus grande, a Deus criativo, e nós já podemos servir nessa terra. E a forma como nós trabalhamos é sendo embaixadores de Cristo e levando a palavra de Deus nessa grande comissão que nos foi dada de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, testemunhar a respeito da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tópico 3, criados para serem mordomos. E aqui a gente entra definitivamente, né? Estava tentando lembrar qual é a palavra que a lição utiliza, então é mordomia, né? Esse serviço já desde o jardim. Então a mordomia é o privilégio de administrar bens materiais e espirituais confiados pelo Criador aos seres humanos. Então nós vemos aqui que antes da queda, o serviço era plantar, dominar sobre os animais e a administração do jardim. Para esse propósito, Deus faz Adão, por isso que o céu não é o lugar dos preguiçosos, né? Mas o céu é o lugar daqueles que amam e se dedicam ao serviço do Senhor. Não há espaço para preguiça no céu. E a preguiça ela é muito perigosa, porque é na preguiça que os maiores dons são sepultados. Há quantas pessoas com um chamado extraordinário, com uma capacidade admirável, né? Que nós vemos que quando aquela pessoa abre a boca para falar, há uma inteligência incrível, maravilhosa, mas muitas vezes aquela pessoa não vai adiante porque acaba se deixando se vencer pela preguiça. Há quantos convites para realizações, né, de serviços que muitas vezes são negados por causa de pessoas preguiçosas que não querem compromisso, não querem estudar, e tem tantos que Deus tem chamado, e vocês sabem muito bem disso, né, professor, que você chama tal pessoa e oferece para fazer algo, oferece para fazer uma leitura, para dar uma palavra no culto, mas a pessoa não quer. Muitas vezes não é nem só por causa da timidez, mas é a ausência de querer, principalmente nossa geração, de se aproximar do compromisso. Muitas vezes parece que é melhor ficar no confortável. Então é na preguiça que os maiores dons são sepultados, os maiores talentos são sepultados e acabam ali sendo sufocados. Portanto, nós observamos aqui que para a eternidade não há um espaço para a preguiça, mas a preguiça deve ser retirada, né? Ela deve ser evitada, sufocada, como diz Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? A gente observa as formigas trabalhando de uma forma constante. Então nós observamos aqui, e depois da queda, né, o trabalho, e aí sim a gente pode utilizar essa expressão trabalho, ele tornou-se árduo e penoso, né? E é interessante aqui, porque o ser humano ele cresce então com essa capacidade de serviço, e é interessante aqui, claro, a utilização desse termo trabalho, né? Mas o trabalho ele não precisa ser exclusivamente ruim. Embora nós observamos que depois da queda ele tornou-se árduo e penoso realmente, né? Todos precisam e necessitam, e do suor do rosto que a gente consegue tirar o nosso alimento, mas há também uma possibilidade, através da direção do Espírito, de um encontro da vocação. E a vocação é quando nós conseguimos encontrar aquilo que realmente nos agrada de fazer, e ali torna-se então um pouco mais leve um ambiente de trabalho. Então há essa possibilidade, e você pode também incentivar os vossos adolescentes. Acredito que eu já falei isso aqui algumas outras vezes, né? E quando nós falamos aqui de vocação, está totalmente ligada ao faz o que te agrada, desde que realmente te agrade. E quando nós temos a presença do Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele pode direcionar e revelar o que nos agrada o quanto antes, para que nós possamos trilhar e perambular por esses caminhos. Então nós vemos aqui, e vamos já compreender isso, né? Que o ser humano ele foi criado com essa capacidade de serviço. Antes da queda, não pense em nós, que Adão ficava só dormindo debaixo de um pé
de árvore lá no jardim tranquilamente. Nós vemos que antes da queda ele já plantava, dominava então sobre os animais e administrava o jardim de uma forma geral. Depois da queda que o homem começou a ficar mais cansado, mais doente, ficou mais difícil o serviço, mas mesmo assim a mordomia ela é permanente, né? Então, tendo o discernimento da criação criada, nós cuidamos da obra feita pelas mãos do Criador. Hoje em dia, obviamente, nós devemos trabalhar, né? Nós devemos servir ao reino de Deus e sermos mordomos da vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, repare que a mordomia não é algo que se esgota, mas é algo que se inicia agora e durará por toda a eternidade. Nós servimos a Deus no local onde Deus nos chamou para servir, e isso é maravilhoso porque, claro, nós temos o nosso trabalho secular que é importantíssimo para que a gente venha viver, mas nós também devemos nos entregar no serviço à vontade de Deus e do reino de Deus enquanto nós ainda estivermos nessa terra. E tal serviço que se inicia hoje, ele durará por toda a eternidade. Quando nós chegarmos em altos céus e ali Deus tiver algo para nós fazer, né? Assim como os anjos assim fazem e executam as suas tarefas, e nós também tivermos as nossas tarefas no novo céu, numa nova terra, sujeitos ao governo de Cristo, nós faremos de coração alegre e tenho por certo que aquilo que o Senhor tem para nós será algo maravilhoso. Portanto, a mordomia ela é permanente e essa é uma característica da humanidade, pois se inicia agora e durará até o estabelecimento de novos céus e uma nova terra, onde Deus será tudo em todos. Então isso é lindo, é maravilhoso e devemos ter em mente que Deus não nos chamou para ficarmos parados, mas Deus nos chamou para sermos mordomos, e essa mordomia é permanente até o dia do Senhor. Cuidado do corpo, da alma e do espírito, aqui a gente finaliza, e isso é claro que a gente está fazendo aqui uma alusão a doutrina tricotômica, ao ser humano como corpo, alma e espírito, o corpo como uma consciência própria, o corpo como uma consciência do mundo exterior, a alma sim como uma consciência própria e o espírito como uma consciência de Deus. Tomás de Aquino vai falar que a boa compleição do corpo segue-se à nobreza da alma. Então há uma necessidade também de nós entendermos a nossa humanidade e compreendermos como Deus nos fez, pegando do pó da terra, fazendo com suas próprias mãos, de zelarmos pela criação que foi feita à imagem de Deus. Portanto, o corpo deve ser zelado e cuidado de nós. É maravilhoso, como diz aqui Tomás de Aquino, aquele que tem uma boa compleição do corpo segue-se a nobreza da alma. Repare que as coisas estão conectadas, né? Aquele que tem uma consciência de si, que tem um bom pensamento, que sabe, que tem a presença do Espírito de Deus, automaticamente ele vai querer ou vai almejar cuidar da habitação aonde o Espírito está. Portanto, a boa compleição do corpo segue-se a nobreza da alma. Nós devemos zelar pela criação e pela forma como Deus nos fez. É necessário que o homem cuide de si por completo, tanto para o seu bem-estar, quanto para obedecer à palavra de Deus. Então, quando nós estamos doentes fisicamente, isso atrapalha muitas vezes, obviamente, o nosso bem-estar e atrapalha com que nós venhamos a executar ou fazer a obra de Deus. Portanto, o homem ele deve zelar por aquilo que Deus assim o fez. Então, isso nos faz, né? E é maravilhoso, porque há também o incentivo, como nós observamos Paulo falando para Timóteo, que Timóteo tinha um pouco dessa fragilidade, né? E cada um tem as suas fragilidades, mas Paulo vai falar para Timóteo cuidar dele, zelar por ele, vai dar até algumas indicações daquilo de um remedinho que Timóteo podia tomar. Então esses são os cuidados que muitas vezes passam desapercebidos, mas que nós não podemos deixar passar. É necessário o equilíbrio, a valorização do corpo e a desvalorização do espírito pode levar à morte espiritual, ou seja, quando nós supervalorizamos o corpo e nós desvalorizamos a presença do Espírito que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, quando nós focamos demais nas atividades físicas e nos esquecemos então de alimentarmos o nosso espírito com palavra, com jejum, com oração, isso leva então a uma morte espiritual. Portanto, há o equilíbrio que deve se ter de cuidar tanto do corpo, da alma e do espírito. Posteriormente, a valorização do espírito e a desvalorização do corpo pode levar ao pecado, ou seja, quando muitas vezes nós focamos demais em trabalhar, em fazer as coisas para o reino de Deus, estamos diariamente na igreja, não me leve a mal, mas você vai entender onde é que eu quero chegar, mas muitas vezes nós estamos ficando doentes, não fizemos uma atividade física, não cuidamos do nosso corpo, a gente observa que esse excesso demasiado
E essa ausência de cuidado do corpo é algo que entristece de certa forma a Deus, né? Porque deve haver um equilíbrio dentro do homem. E quando nós olhamos aqui para Paulo, quando nós olhamos para Pedro, nós estamos falando aqui de pessoas que caminhavam constantemente de cidades até outras, que frequentavam navios e que, embora eles estivessem, claro, realizando a obra de Deus de uma forma constante, diária e praticamente aqui de tempo integral, nós vemos aqui que eles tinham um corpo saudável, o quanto eles percorriam por toda a região da Ásia, posteriormente Paulo indo até a Europa, anunciando, pregando o evangelho, e tinham então, de certa forma, uma boa saúde. Portanto, nós que vivemos em nosso tempo aqui, que temos um carrinho e que nós sentamos no carro, chegamos no outro local e depois nós entramos no carro de novo, já estamos em casa, deitamos, muitas vezes nós estamos mais parados do que em movimento, e se a gente não vigiar, nós vamos ficando doente. E Deus fala conosco sobre a importância de nós, como seres humanos criados, que recebemos esse corpo de Deus, que embora tenha suas limitações, futuramente será regenerado, mas nós devemos zelar pela criação desse Deus. E se nós somos ou nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, nós devemos zelar pelo corpo, ao qual, pela graça e bondade de Deus, nós somos feitos, então, a habitação. Portanto, deve-se haver esse cuidado para nós não desvalorizarmos o corpo. E muitas vezes há tantos, que se dedicam de uma forma integral, ao crescimento do espírito e acabam, por muitas vezes, ficando doentes, adoecidos, e isso atrapalha na continuação, então, da tarefa que deve ser executada dentro do reino de Deus. Portanto, para aquele que ama, aquele que serve a Deus, e deixa eu lhe dizer, o próprio Espírito ele já vai nos direcionar ao cuidado do corpo de uma forma automática, A própria presença do Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele vai nos alertar a cuidar do corpo. Portanto, deve-se haver esse zelo, tanto do cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida, porque a boa compleição do corpo segue-se à nobreza da alma. É muito mais fácil, mais simples a gente conseguir enxergar ou contemplar o belo, aprender das coisas de Deus, se a gente tiver uma boa saúde, e muitas vezes a má saúde ela atrapalha na nossa mentalidade, no nosso crescimento intelectual e no nosso crescimento automaticamente espiritual, e através do entendimento da palavra de Deus. Portanto, por isso que há essa conexão que Tomás de Aquino vai falar da boa compleição do corpo com a nobreza da alma. Então deve-se haver um cuidado do corpo, o cuidado da alma, que é a alma, o conhecimento de nós mesmos, essa noção, essa consciência de nós mesmos, e o cuidado do espírito, que é aquilo que nos conecta com Deus. Deve-se haver então um equilíbrio entre o cuidado do corpo, da alma e do espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus conserva o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier Jesus. Conclusão: Deus criou o homem com suas próprias mãos, feitas à imagem e semelhança de Deus. Fomos constituídos mordomos de diversos bens. Assim, o Criador espera de nós que sejamos bons administradores de todas as coisas que Ele nos confiou. Amém, meus irmãos? Então, essa é a vossa aula de hoje, falando a respeito da criação, da humanidade como a coroa da criação. Deus abençoe grandemente sua vida. Lembrando que esse programa aqui é oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos aí deixar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário também aí embaixo. E lembrando aí que a gente vai prosseguindo então nesse trimestre, próxima aula de número 5, e onde nós já vamos estar falando aqui a respeito da queda, E que também é uma aula bem interessante e tenho por certo que será edificante para a sua vida e também para os vossos adolescentes. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima. O ITEC
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.